E vamos começar o vídeo, de hoje, falando do Poropopó Corinthians, falando sobre notícias boas, Se você gosta de notícias boas, já deixe seu like, compartilhe com os amigos. Vamos falar dinheiro, vamos falar sobre contratações, quem sai, quem entra do Corinthians, após, a classificação, suada contra o Cruzeiro nos pênaltis, o famoso Corinthians, que vive, de paixão, que vive de alegria, que vive de esperança naquele gol e aquela defesa sonhadora, tanto no final do jogo. E aí com isso nós temos, então, na quarta-feira agora, Corinthians enfrentando o Vasco, pela primeira partida da Copa do Brasil, um time merecedor, assim como foi merecedor, campeão paulista, de 2025, contra o time lá da Bafona, que não tem mundial. E aí vamos reviver contra o Vasco, uma decisão, assim que nós tivemos uma decisão do Corinthians no ano 2000, no Mundial de Clubes, pela FIFA, reconhecido como o primeiro campeão mundial, pela organização dela. Isso, o Corinthians hoje ele é bicampeão, mundial. O último clube a ganhar o Mundial, desde 2012, nenhum clube brasileiro ganhou o Mundial, vamos lembrar, muitos clubes aí chegaram à semifinal, chegaram à final, chegaram lá no mata-mata, já saíram fora, Então, depois de 2012, há 13 anos atrás, nenhum time brasileiro ganhou, o campeão mundial, além do Corinthians, Então vamos falar de hoje, então, sobre contratações, vamos falar sobre premiações e na questão mesmo de tudo que ocorre de bom no Corinthians, porque ele precisa, ter bons sonhos da noite, de terça para quarta-feira, para poder então, buscar o caneco e voltar às glórias, assim como tem o hino, do Corinthians. E 2026 provavelmente precisamos estará o Corinthians na Libertadores 2026 para buscar então a Copa Intercontinental em 2026. Com isso, mais um caneco para o Timão. Quem vai sair do Corinthians? Quais são as negociações? Então, se você já deixa seu like, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, falando então sobre primeiramente, a questão mesmo da situação de Pedro Raul, Então a última atualização que teve falando sobre a chance, de Pedro Raul, ir para o Ceará definitivo, já que o Ceará, ele teve a queda para a Série B, porém, o Pedro Raul poderá, fazer uma investida, disputar a Série B, fazendo muitos gols, para poder então almejar uma venda futura, milionária, para algum outro país já do exterior, que já no Corinthians, não tem espaço, tecnicamente, que teremos aí o Yuri, Alberto, Memphis e Guinegão, Então, aí o Pedro Raul hoje, se ele tivesse voltado ao Corinthians, estivesse no Corinthians, ele então seria então a quarta opção, pelo banco de reservas. O interessante para o Ceará, até as últimas informações, que eles não têm condições de comprar o centroavante, até mesmo que já caiu para a Série B. E aí então restando a possibilidade possível de um empréstimo novamente, renovar o empréstimo. Hoje o Pedro Raul pertence ao Corinthians, com contrato longo, e isso faz com que os diretores, do Corinthians pensam sim numa futura venda para um outro time que tenha a capacidade de fazer a compra dele, até mesmo que precisamos então fazer o pagamento, do transfer ban, para poder então o Corinthians lucrar, ou seja, você compra barato para vender caro, não existe a possibilidade hoje de um time, um clube ou uma empresa em si, você comprar de um preço de, um exemplo, valendo 10 milhões e aí você vender por 8, aí a conta não fecha no final do todo o negócio em si, E isso, o Pedro Raul, ele fez muitas assistências, de gols, e com o Ceará é importante para poder ajudar lá o time deles, voltar à Série A algum dia. Com isso, o Corinthians, ainda deve dinheiro, para poder do Toluca, do México, e o valor de 8 milhões de dólares que o Corinthians precisa pagar, Então você pode fazer uma negociação, Você pode vender o jogador pelo mesmo preço que ainda você deve e ficar no 0-0, Então esse seria um bom negócio, Assim como foi feito com o Fausto Vera, Jogou lá
né, pro time lá do Atlético Mineiro, e aí você não deve nada, isso até hoje, né? Pode ser que tenha alguma outra notícia lá futuramente. Então o Corinthians precisa então resolver sua vida então com o Pedro Raul, né? Você tendo um cenário que poderá hoje o clube se classificar para a Libertadores, né? Ou não. Então tem esses dois cenários, né? Que hoje nosso gênio da lâmpada, né, precisa vir na imprensa e de ser transparente, né? Ou seja, um diretor que ganha 400 pilas por mês, né, precisa falar de uma forma individual, né? Porque hoje, né, um diretor que fala, nós temos vários cenários e não sabe para onde vai, para frente ou para trás ou para o lado, né? Aí fica difícil. Aí com toda essa história de negociações, né, o financeiro faz o levantamento, né, da questão mesmo. O Corinthians deverá fechar a temporada com menos de 100 milhões em vendas de atletas, né? Não tivemos vendas em atletas em 2025. Não tivemos vendas de atleta em 2024, entretanto, apenas o que foi vendido em 2024 foi o que? Moscardo, né, que foi revelado pelo Vanderlei Luxemburgo, né, e com isso foi só, e aí não teve mais nada, né, teve patrocínio para lá, patrocínio para cá, patrocínio que deu errado, com o famoso, né, Laranjal, né, que teve lá no contrato lá da Vadibet, o intermediário. Com isso o Corinthians hoje em 2025 ele só fez uma disputa amigável, né, de um contrato de rescisão amigável, né, com o Igor Coronado, né, para poder entrar na justiça e pedir um transfer ban, né, até que mesmo ele postou lá no Instagram dele, né, vai Corinthians antes do jogo. E a principal fonte de receita do Corinthians hoje em 2024 foi o que? Recarregação de atletas, né, isso que foi divulgado, né, pela imprensa, né, e o Vanderlei Luxemburgo revelou mais quem, né, o Pedro, né, foi a venda do Pedro também. Com isso nós tivemos, né, dessa questão mesmo, que ele teve sim, né, nós tivemos então as transações também, né, com o Vanderlei Luxemburgo, foi com o Denner, né, então que ou seja, ele pegou o jogador, né, tirou da base para poder jogar, porque não tinha mais jogador, que os lá estavam, né, já tinha passado do seu tempo, já tinha uma idade um pouco mais avançada, né, fez a divulgação, né, do Guilherme Biro, que jogou lá a Copa Sul-Americana, né, um garoto, fez a transação lá, e Cauê Furquim, esse aqui, né, esse caso aqui foi totalmente uma venda do acaso, né, por falta de responsabilidade do Corinthians, falta de responsabilidade do Fabinho Soldado, que ficou um jogando a culpa pro outro, que ninguém sabia de nada do contrato dele, né? Então esse é o executivo que ganha bem para poder fazer um mau serviço. E aí depois previu um orçamento de 240 milhões de atletas, porém, em mês de agosto, sob gestão do presidente Osmar Stabile, alterou os números, né, de 240 para 88,6 milhões, né? Então a redução de 63% previsto originalmente, né? Que você tem aí mercado, né, para Hugo Souza, você tem mercado então para Bidon, né? Você tem mercado para Ranieri, né? Você tem um mercado aí para Carrillo, Emirados Árabes, né? Da vida, né? Você tem mercado aí para o Memphis, né? Então você tem mercado para o elenco inteiro do Corinthians. Basta ele ver quais as peças que ele tem primeiramente na base, né, que estejam prontos para jogar bola, para poder ocupar o futebol profissional, né? Então isso você faz um bom negócio. Isso você tem que ter coragem. Se não tiver coragem, você vai falar que é uma diretoria nova, que é bundona, que não faz nada e tem medo de tudo, né? Então, aí com isso, a venda do garoto Denner para o Chelsea, né, um acordo fechado em 10 milhões de euros, com a possibilidade de o Corinthians então receber mais 4 milhões, nesse caso, o lateral esquerdo, né? São umas partidas do profissional do Timão deste ano, né? A joia da base, entretanto, sequer foi relacionado aos jogos principais. Nem eu vi o Denner jogar, é um menino que joga lá na base, o empresário vê ele jogando bem, vende o DVD, e aí com isso o Corinthians vai fazer negócios assim, né? Os jogadores que jogam não é vendido, né? Porque se fosse vendido uns 3 ou 4, o Corinthians hoje não estaria na final, né, da Copa do Brasil. Então esse é o medo do Corinthians, né? Agora com uma passagem para a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, você vai entrar novas receitas, aí você pode vender uns 3, 4 jogadores,
paga o transfer ban, contrata e a vida que segue. Tem os casos mais interessantes, mais loucos, né? Ou seja, o gênio da lâmpada lá vai precisar resolver a vida se vai ou não vender Bidu, se vai ou não renovar com a Andileri. A Andileri pediu dinheiro pesado, né? Você tem outro lateral, que é o Hugo, né? Três laterais esquerdo, 4 lateral esquerdo com o Diego Palacios, né? Então a venda do Denner, obviamente, foi pensada neste caso, né? Vende o menino porque aqui os 4 não teve mercado. O Andileri foi um contrato curto, né? Então o gênio da lâmpada lá, Fabinho Soldado, ganha 400 pila por mês, né? Então precisa resolver a vida desses 4 jogadores. Você vai vender um, você vai vender 2, vende tudo, contratar um bom e aí mais um menino lá da base para repor a posição, né? Então aí a venda do Biro, né, para o Sharjah dos Misérios Árabes, o formado na base, foi vendido então por 14 milhões de reais, né? Um jogador que poderia ter voltado de empréstimo, né? Poderia então valorizar um pouquinho mais, mas, né, fizeram cagada, né? E aí o mesmo jogador que nunca jogou pelo profissional foi vendido por 14 milhões, né, a descoberta, e o Biro, que jogou muitos jogos pelo Corinthians pelo profissional, praticamente o mesmo valor, né? Então são 2 pesos e 2 medidas diferentes, né? Um que joga pelo profissional e um que nunca ninguém viu na vida é vendido assim pelo mesmo valor, né? Esses são os famosos, né, amadores, né, do futebol mundial, né? Não é um brasileiro, pode ser chamado de mundial porque são valores que hoje no Brasil, hoje no futebol, milhões de reais, 14 milhões de reais é dia de pinga, né? Então o Corinthians poderia ter lucrado um pouquinho mais, né? Valorizado mais ainda o Biro, né? Mas quando o Vanderlei Luxemburgo, que ele bancava o Biro lá, né? Ele saiu, aí entrou quem? O Mano Menezes, que ofuscou todo mundo, não gosta da base. Vamos colocar só os velhos aí contratado. Aí entrou o Antônio de Oliveira, mais perdido, né, que cachorro no mato, né? Depois disso o Ramon Dias chegou com um novo elenco 100%, já é contratado anteriormente, né? Que assim que saiu o Antônio de Oliveira, chegou a baseada de jogador. Depois o Ramon Dias, ele trabalhou com os jogadores que lá estavam e formou, né, os jogadores, né, que já estava querendo cair para a segunda divisão, né, para 2025, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, né, zona de rebaixamento do brasileiro, e terminou, sabe em qual posição? Em 7º lugar, né? Esses são os mimizentos aí que tiraram Ramon Dias, né? E aí já em 2025 em 12º lugar, todo mundo pediu a cabeça dele, que não sei o que, muito canal no YouTube falando que ele é o Gargamel, que não sei o que, não sabia de futebol. Terminou, ele saiu no Corinthians 12º, e o técnico que da seleção brasileira, né, o Fábio Soldado falou que o Dorival é da seleção brasileira, né, entre aspas, né, que foi demitido de lá, foi humilhado pela Argentina, né, então os 4-0, e aí terminou o brasileiro em qual posição? 13º lugar, né, então o Dorival precisa provar no Corinthians apenas com o quê? Né, o título da Copa do Brasil, né? Então o título da Copa do Brasil vai dar o mérito para o Dorival mostrar que ele é um técnico bom, né? Se ele não for um técnico bom, ele não vai ganhar a Copa do Brasil. E aí todo aquele desabafo que ele teve, que os técnicos brasileiros, não sei o que, não é questão de técnico brasileiro, técnico estrangeiro, né? Então é questão de capacidade, né? De competência. Se ele não tiver competência, né, ele vai colocar o Corinthians em risco, assim como ele colocou numa formação esquisita, estranha, né, assim que eu tinha colocado no vídeo de ontem, foi o que? A formação inicial do Corinthians, né, a formação inicial do Corinthians foi o que? Um time covarde, né, você não ataca, você só defende, joga a bola na área e mais nada, e depois disso tudo, depois de tomar o primeiro gol, aí você vai buscar o segundo no segundo tempo, com a entrada de quem? De Garro, né. Depois você tomou o segundo, 2-1. Só que o Cruzeiro, ele cometeu erros. Qual foi o erro dele? Fazer substituição, né, muito tarde, né? Não correu atrás do resultado, apesar que tinha muitos jogadores lá que eles poderiam ter aproveitado. Mas o Leonardo Jardim do Cruzeiro, né, acho que ficou cansado e quis ir para casa mais cedo, né? Para não ser mais técnico de futebol, dar um tempo na carreira,
né? Então com isso aí, então o Corinthians ele precisa resolver a vida dele apenas ganhando a Copa do Brasil. Se não ganhar a Copa do Brasil, né, todo o trabalho suado vai por água abaixo. Se ganhar, glórias a mil. E vamos falar das possíveis vendas, né? Então, com isso nós tínhamos adiantado anteriormente. Nós temos então Bidon, Guinegão, né? Nós temos aí propostas esse ano que foram mantidas no clube, né? Nós podemos ter então o zagueiro Félix Torres, que esse aqui deveu muito no Corinthians, chegou muito badalado, é titular da seleção do Equador, né? O zagueiro, ele foi crucificado. Por quê? Porque o Dorival inventou do laboratório dele, né, colocar na lateral direita, né, com o famoso gênio da lâmpada, né, o atual que era o substituto do Mateuzinho, o Léo Maná, né, foi emprestado, né? Emprestado para quê? O salário dele era quanto? 3 milhões por mês? Não era. Era uma merreca, né? E ele é um possível jogador para ser vendido ano que vem, um jogador emprestado, sei lá, empresta Ponte Preta, Guarani, né? O time que subiu para a Série A, coloca lá com Remo, né? Então ele vai jogar a Série A, vai jogar bem. Pode ser que o futebol dele melhore lá e ele seja vendido como vitrine, né? É bem destacar, se você não coloca o jogador na vitrine para jogar num outro time, não vai ser vendido, né? Então isso, o dirigente que nunca jogou futebol na vida, né? Que parece que o Fábio Soldado nunca chutou uma bola, não sabe, né? Se você não tá na vitrine, tá escondido no banco, não vai ser vendido, né? Você vender um jogador por treino é uma coisa que você jogar PlayStation. Então vamos falar no vídeo de hoje falando sobre pagamento, né? Dinheiro, money. Já deixa o seu like, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Então o Corinthians, né, daquele bafafá que teve, que atrasou o 13º salário dos jogadores, né, ele pagou sim os jogadores, tá todo mundo feliz lá, né. O Corinthians hoje ele arruma dinheiro de algum patrocínio, de alguma venda de royalty, né, de algum lugar que o financeiro também não explica de onde vem. É muito estranho também, não tem democracia no Corinthians, né? Vamos dizer assim, porque quem manda no Corinthians, quem são os donos do Corinthians? São os sócios, são os conselheiros, né? Os associados, né? E o fiel torcedor ele só paga o ingresso para poder estar lá no estádio e não participar da democracia. Democracia é o quê? É uma participação de um todo nas tomadas de decisões dentro da entidade, né? Então aí o Corinthians hoje ele vive numa autocracia, né? Comandado por um presidente, né? Que é mandado pelos associados, pelos conselheiros, né? O cara tá lá só como um fantoche, né? Assim como é não foi toda a história do Corinthians dessa forma, né? Da pequena infelicidade da maioria, sim, foi verdadeiro, né? Fantoche, né? Ele tá lá para representar os conselheiros que mandam nele. Se os conselheiros querem trocar o diretor comercial, eles trocam. E assim que o barco toca no Corinthians, né? Que ele é mandado então pelos conselheiros associados, né? Os sócios lá, né? E aí o Corinthians enfrentando problemas de financeiros, né? Então aquele estudo de 100 milhões de empréstimo, né? Ainda tá no radar ainda, né? Para resolver então as pendências financeiras. Com isso torna essa possibilidade de uma não classificação da Libertadores, né? Você pegar 100 milhões só para pagar o transfer ban e o resto empurrar com a barriga, né? E empurrar com a barriga todo mundo faz, né? Ou seja, o Santos Laguna ainda está esperando o dinheiro, né? E o Corinthians, se ele tiver, se eu não me engano, 3 janelas com transfer ban, ele pode sim perder pontos, pode ser rebaixado, né? Então com isso os salários dos jogadores e funcionários ainda estão em dia, tá em dia. Alguma coisa acho que de direito de imagem, mas deve ser pago isso em breve. Com isso ele busca melhorias, né? Vamos ver assim, né? Por várias críticas aqui no canal, nós tivemos então a questão mesmo da adoção, né, do sistema SAP, né? Que é fraco, né? Um sistema fraco para um clube de futebol, né? Então com isso ele só mostra uma tentativa, né, de sair do fundo do poço, né? De um sistema que é feito por planilhas, né? Por papel, né? O Corinthians hoje vive no mundo do papel, que hoje globalmente é tudo digitalizado. Segundo o Corinthians, né, permitirá maior automação, que não existe,
né, precisão, visibilidade em todos os gastos, eliminando inconsistente fluxo financeiro e monitoramento mais seguro das despesas, né, o que poderá então mostrar mais coisas ruins dentro do clube, né? Se antes você pega o papel, joga fora e rasga para omitir, né, o sistema ele vai registrar todas as coisas ruins dentro do Corinthians, que se algum dirigente ou funcionário fazer alguma mãozinha, né, como foi feito, né, dos uniformes, né, ou seja, é um escândalo dos uniformes, né, a pessoa tá lá dentro, não se sabe se torce ou não pro Corinthians, mas tá lá, né, vendendo, né, os uniformes com uma forma de roubo, isso é roubo, né, foi demitido, não sei se sabe se foi justa causa, acho que nem deve responder um processo, né, civil, né, porque o Corinthians hoje é uma bagunça de um ex-presidente que saiu, né, do poder e ainda continuava lá usando o cartão de crédito, a Deus dará, né, porque o conselho de ética, o conselho, né, lá do Core lá, é só o nome conselho, mas conselho ruim, ó, tá assim no Corinthians. Então nós temos a notícia, né, que o Corinthians, o ano que 2026, ele vai enxugar a folha salarial. Então a previsão de 90 milhões a menos no Corinthians, né, hoje com déficit de recorde de 272 milhões. Com isso a diretoria Stable, né, planejou um corte significativo nos custos e despesas para 2026, né, só no futebol, então uma redução de 90 milhões, né, de gastos, isso anualmente, né, do total do ano, a maior parte da folha salarial, né, então teremos então uma renegociação com o Memphis Depay, se ele quiser beleza, se não quiser vai ser vendido, e vamos vender jogador, né, se você não vender jogador e continuar nessa nhaca financeira, aí você pode falar que trocou uma diretoria, né, o famoso, né, 6 por meia dúzia, né? Então uma diretoria era uma nota 6, aí entrou uma diretoria meia dúzia, né? Aí a única coisa que falta é o dinheiro do Corinthians para em mãos erradas, como foi parado anteriormente, assim como diz os laudos dos autos, né, da polícia. E aí a intenção então de economizar 81 milhões, representa 19% do gasto pessoal, que ficaria então a média de 354 milhões. Assim como essa diretoria aí, a famosa Amadora, né? Amadora, ela fechou todas as atividades do basquete. Não vai ter basquete masculino, feminino, não vai ter basquete da categoria de base de 2026. E o Core, né, o famoso Core que dá conselhos ruins, né, para o presidente, queria acabar com o futsal, né, o futsal que foi finalista, né, da Liga Nacional, né, quase ganhou o título, né, contra o time de Jaraguá, que era que enfrentava lá, né, o time lá do Falcão, né, então esse é o seu Core que dá péssimos conselhos, né, pro presidente aqui, a cambada lá nunca jogou futebol na vida e não sabe que um esporte separado, por exemplo, um esporte de basquete separado do futebol profissional, né? Ou seja, o balanço hoje do Corinthians é um balanço único que mistura tudo. Eles deveriam separar de tudo, para o quê? Ser um esporte autossuficiente. Se não tiver um esporte autossuficiente de basquete, de futsal e fazer uma mistureba lá, é um clube amador dirigido por um monte de amadores, né? E o único que dá glórias e alegrias no Corinthians hoje, né, com o basquete finalizado, é o futsal e o futebol profissional com o feminino. É só esses três. Do resto, o Corinthians hoje está deixando a desejar nos outros esportes, né? Como vinha falado anteriormente, né, conselheiros pedem para que Memphis cumpra seu contrato até meio do ano que vem, né, e não renove. E para mim, né, o Corinthians ele deve buscar então buscar uma renegociação com o contrato dele, tentando uma redução com questão de luvas, né, numa forma de meritocracia, né, porque o contrato que foi feito com ele, oferecido, né, de pagamento de R$250 mil por mês de auxílio a aluguel, né, então o Corinthians paga para o Memphis morar então no hotel de luxo, né, 250 mil, que 250 mil hoje em um mês se já paga toda a folha salarial, né, pagaria do basquete, que iria, né, dar alegrias, né, ao Timão, podendo então disputar uma liga na questão mesmo mundial, né, jogadores do futebol, do basquete, né, masculino e feminino disputando, indo
para uma seleção brasileira, para a seleção brasileira ganhar, né? E com isso o Corinthians ganha notoriedade e mais divulgação de patrocínio, né? Chegando ao clube, mais receita, né? Mas como nós temos muitos amadores lá, não consegue pensar nenhum por cento dessa forma. E como o Fábio Soldado fica sentado numa cadeira, não pega o telefone para ligar e oferecer ninguém, não tem propostas formais de nenhum atleta até o momento. Possivelmente corre a cogitação do Hugo Souza ser vendido, né, Bidon ser vendido, né, Guinegão ser vendido. Então esses 3 jogadores estão no radar, mas é questão mesmo de especulação. E a meta é a meta, né? Cumprir a meta já é outra história, né? E seria então em torno de 150 milhões de reais em 2026, considerando o clube inteiro, né? O corte de custo e despesas é de 113 milhões, né? Assim o gasto total cairia para 637 milhões, né? Então a folha salarial do Corinthians é alta, né? Por vários motivos, né? São dirigentes que colocam contratos malucos, né? Oferecendo aí um contrato de 250 mil de auxílio aluguel para o Memphis morar, né? Jogador pobre, né? Vamos colocar assim, né? Um jogadorzinho pobrezinho. E o jogador não tem nada a ver com isso. Ele não vai falar, ah, não quero ganhar, eu não quero tirar do meu bolso 250 mil. É o contrato, tá no contrato, né? O advogado falou, não, você vai, foi feito assim, você não vai sair daí, né? Com isso, o Corinthians acabou, né, com 859 milhões contra, né, 1,115 bilhões, né, em 2024, o famoso, né, dos últimos 12 meses, né? Então até houve uma queda, né, de 2025 por menos transferência de atletas, né? E aí com isso o Corinthians hoje ele só vai ser algum jogador só vai ser vendido se o presidente falar assim, pode ser vendido, mas proposta chega e com isso não sai, né? O único que saiu foi o Coronado e só contratou mais ou menos, né? Contratou um jogador que estava livre no mercado, que era o Vitinho, e nem por isso trocou 6 por meia dúzia pro Coronado. O Coronado ele já vem numa liga que não é igual do Brasil, com o forte, né? Então lá você treina menos, joga menos, né? E ganha mais, né? Então aí o Vitinho veio e precisa fazer o seu gol, né? Então se não faz seu gol, vai tendo suas assistências, assim como tá ajudando o Corinthians. E uma outra alternativa pro Corinthians seria o quê? A renegociação de dívidas, principalmente a fiscal. O Corinthians hoje conversa com a Procuradoria da Fazenda, um acordo, né, global para a sua dívida que soma em torno de 700 milhões, né? Então além disso tem que aprovar o RCE, né, que é Regime Centralizado de Dívidas, né? Se a meta da receita for atingidas, as renegociações de dívidas fechados, o clube dirigiria então um superávit, né, de 12 milhões, né? Porque é aí que acontece, você pega uma dívida grande, né, divide mais prazo, e aí que você vai ganhando mensal, aí você tem o superávit, né, no caso de previsão, né, de 12 milhões, né, em 2026, né? Ou seja, sai do vermelho, renegociando tudo a longo prazo, né? E aí você tem uma merrequinha no final do ano, né? Isso se tiver redução de salários, redução de muita coisa, só que aí vai ter outro detalhe, né? Que aí vai bater de frente com quem? Com a torcida, porque a torcida vai falar, ué, você melhorou o time, e aí? E títulos? Como fica, né? Então precisa preparar mais essa base para enfrentar o que vem, né, em 2026. E vamos falar dos bastidores do Corinthians, né? Com isso nós temos a primeira notícia, né, falando sobre Hugo Souza na mira então de estrangeiros, né? Se você já vai gostando desse vídeo, que vamos falar sobre as novidades, tudo que o Cássio falou, tudo da questão mesmo, e vamos falar sobre os bastidores, né, da data do dia 14 de dezembro, falando então um pouco mais, né, que acontece com o Hugo Souza, né, dos bastidores de negociação de jogadores que entra ou sai, de renovação, né? Vamos falar sobre a questão mesmo que o Cássio, né, falou após o jogo. Vamos falar sobre então as entrevistas, né, de Dorival Júnior, o que repercutiu mais e o que de esperar do Corinthians, né, dessa primeira passagem agora, né, na quarta-feira agora às 21h30 na Neoquímica Arena, e fazendo a decisão da Copa do Brasil no Maracanã, então às 18h30 deste próximo domingo, né? Então já deixe seu like, curta, compartilhe com os amigos, inscreva no canal. Então eu sou o Jefferson Santos, então bora pro vídeo. Então, após ótimas atuações, né, pro Hugo Souza, muitas defesas, né, milagres na verdade, dentro do Corinthians, então está atraindo clubes
estrangeiros, né? Então no final da temporada o Hugo Souza poderá ser vendido por mais ou menos aí uns 20, 25 milhões, né, de euros, que é um preço assim razoável e justo, né, já que a multa dele para o mercado exterior é 100 milhões de reais, mas, né, com os 25 leva, igual era o Moscardo, né, multa de 100, foi vendido por 25, tá ótimo. Ou você pode vender por aí uns 20, mais 5 de bônus, a cumprindo metas, né, então chega então o quarto maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, né? Então aí se disputar a Copa, sonha disputar a Copa do Mundo, né? Ele tem potencial para isso, né? Basta ele ter um pouco mais de tranquilidade que as coisas vai se encaixar no momento certo, né? E aí depois dessa atuação, dessa semifinal maravilhosa, né, contra o Cruzeiro, tanto na partida, né, de ida quanto na partida de volta, né? Então o nosso goleiro, ele está atraindo sim, nosso goleiro sim está atraindo muita atenção, né? Então o executivo de futebol do Corinthians, né, o Fabinho Soldado, que ninguém acredita mais, né? Se você colocar então um diretor de futebol para 2026, você colocar um coordenador técnico, esse departamento do Corinthians, né, vai sim, né, ter maior produção. Se você deixar na mão dele, obviamente o Corinthians hoje vai ficar assim nesse marasmo, né, de vende ou não vende, contrata errado, né, um monte de jogador do Corinthians que chegou e não deu em nada. Quando chegou o Palácio, chegou machucado, colocou para jogar, já se machucou pior ainda, né, e teve que emprestar o jogador para não ficar entulhado lá, né. E aí o Milan da Itália, uma das equipes que tem a sondagem do goleiro, né, segundo a Sky Sport, não é um jogador que esteve então uma base espetacular no Flamengo, oscilou muito, né? Ele estava praticamente quase, né, com a carreira vencida, né? E só teve a oportunidade, né? Que isso, o scout do Corinthians, né? Aquele que foi demitido, né? Pegou o Hugo Souza, né? De uma das fases que tava ali já, né, praticamente quase querendo encerrar a carreira logo cedo, e foi contratado pelo Corinthians com muita dúvida como queria reagir o goleiro, chegou bem, né, então ele teve uma grande produção. Ninguém iria imaginar que o Hugo Souza iria se tornar esse jogador, né. Vamos falar sobre também o Cássio, né, que ele falou dele, né, quais foram os elogios, deu até mesmo orientações para o Corinthians, né. Então o ídolo do Corinthians, ele não obscurou, né, elogios, né, o nosso goleiro hoje atual, já que o Cássio ele saiu do Corinthians, porque o ciclo dele já fechou, né. Então ele buscou então novos ares com um time que já está classificado para a Libertadores, que é o Cruzeiro, e o mérito total é do Hugo Souza, né. Então é um jogador que então desperta interesse de grandes clubes, né. E no Corinthians se fala então a nossa língua, e daí é manutenção, né, do elenco. Mas precisa vender jogador, né? Se você não vender jogador, né, nenhum clube no mundo vai segurar só com patrocínio. Você olhar todos os outros times do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série D, C e da Série D, todos eles compram e vendem jogador, né? Um clube que só compra jogador e não vende ninguém, né? Como que você vai baixar a folha salarial, né? Então aí não é uma questão de matemática, o bom ponto forte, né, do Fabinho Soldado. Com isso, né, ele acha que o Corinthians é um clube rico, mas ele está devendo então quase 3 bilhões de reais, né, para meio mundo. Com isso, então, o interessante é que o Corinthians venda sim o jogador, né, ou você vende ele, por exemplo, vendo ele, tu vende agora, ele só vai sair depois da Libertadores, vamos ver como está na evolução dele, né. Então essa ideia seria de um gerente de futebol, né, falar, se chegar uma proposta, né, a gente vai fazer uma negociação que ele saia somente após uma futura Libertadores, vai se despedir do Corinthians em alta, né, preparar, né, Felipe Longo, colocar ele para jogar então o Campeonato Paulista, né, e pegar a experiência, que é importante, né. Então hoje o jogador Hugo Souza, ele é o quarto maior pegador de pênaltis do Corinthians, né. Quem não se lembra do Dida, né, pegando vários pênaltis do Corinthians, quem não se lembra do Dida pegando pênalti na final, né, contra o Vasco no Mundial do ano 2000, né, 25 anos atrás.
E o Hugo Souza, assim como ele chegou, né, no Corinthians, no E10 de hoje, né, já pegou pênalti no Corinthians, né, nos campeonatos paulista, né, então ele é um jogador muito aguçado em questão de mês de feeling, né, e ele só vai ganhar notoriedade, né, para poder ir para a seleção brasileira se ele for para um clube bom, né, europeu, nem que seja o segundo goleiro, depois passando para ser o primeiro, né? Por isso ele precisa produzir mais, né? Para poder demonstrar o que a meritocracia que ele está fazendo pelos clubes, né? Não que algum jogador do Corinthians não vai ser pela seleção brasileira, né? Nós tivemos então os casos, né, de Paulinho, né, Elias, né, Renato Augusto, que foram para a seleção brasileira, né? De 2015, 16, teve o Renato Augusto teve lá participação dele em 2018, né? E lá ele falou, né, que tem que agradecer a Deus pelo momento diferenciado da minha vida, para chamar no auge, um sonho da Copa do Mundo, e passa então pela cabeça dele. Se ele fazer um bom trabalho, ele estará sim, né, entre os melhores do mundo, né? Ou seja, os melhores do mundo a seleção brasileira, né? E para estar no auge principal de tudo é ganhar a Copa do Mundo, né? Nem que seja como segundo goleiro ou terceiro. Para ele ser titular absoluto da Copa do Mundo, aí sim precisa um pouco de mais paciência, e aí sim esperar o momento dele, ele vindo trabalhando forte, né? Para demonstrar o goleiro que ele é dentro do Corinthians. E aí o Cássio falou, né, sobre o Hugo Souza, então que vem merecedor aí a Copa do Mundo, que bata dos meus recordes, que bata meus recordes no Corinthians, né? Então ele desejou boas ideias e boas fases que o Hugo Souza poderá vir a acontecer no Corinthians, né? Enalteceu o jogador, né? Mesmo adversário de clube, mas o Cássio não esconde a paixão pelo Corinthians, né? Então ele falou que torce muito para ele, espera que bata todos os meus recordes, tanto número de jogos, defesa de pênaltis e o que mais, títulos, né? Então pelo Corinthians, né? E ele falou que acha que a gente pode torcer para a possibilidade, é um cara trabalhador, me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro do Corinthians, que fala muito bem dele, né? E torce muito por ele, né? E isso é importante, porque se ele fosse um jogador egoísta, ele fala, eu não ligo para ele segue a vida dele, segue a minha, né? Então isso ele é um jogador de bom coração, né? E isso que o Cássio, né, deveria ter sido, né, convocado para a seleção, né, de 2018, deveria ter sido convocado para a seleção, né, de 2022, né, que muito técnico quer o Tite, né, que segundo o Dunga, ele falou que se preparou e estudou para a Copa do Mundo, né, e para levar o que? Um jogador, Alisson Beck, que é muito apático na seleção brasileira, né? Um goleiro que é muito apático, até mesmo lá no clube dele, né? Ele só tá lá com um goleiro normal, comum, mas o Cássio é um goleiro que vibra, né? Então o Tite, que já conhecia o Cássio, né, nem levou o jogador, porque ele deveria sim ser titular da Copa do Mundo, né, de 2018, de 2022, mas continuou insistindo ainda no erro, né? Então aí hoje ele falando que não sei se essa Copa vai ser suficiente para ser o goleiro titular, obviamente, como eu tinha falado anteriormente. Ele falou que então pode ser um goleiro que seja da seleção brasileira, seja o segundo ou o terceiro, vim trabalhando, né, esperar a sua oportunidade. E ele falou que é um cara que tem muito carinho, muito respeito enorme, conquistou com a camisa do Corinthians o que hoje eu visto, né? Então a reciprocidade do Hugo Souza para o Cássio, né? Falando que o Cássio tem muitos títulos e o Hugo Souza pretende ganhar também, né? Ele falou que está num lugar que eternamente será dele, quer construir minha história, fazer o que eu tenho que fazer, sem me preparar assim, comparar a ninguém, né? Então ele precisa ir o que? Passo a passo, né? Passo a passo precisa ser importante aqui, né? E aí então a respeito da trajetória dele, né? Que precisava então com essa final. E para finalizar, né? O Cássio, quem não conhece o Cássio, que é mais novo, né? Ele chegou então no fim de 2011, muito desconhecido. Ele jogava lá no PSV, como lá reserva. E veio no Corinthians chegando o que? Como reserva. E foi o que? Trabalhando e ganhando seu espaço, né? Até o que ser o que? O titular, né? Que antes era ocupado por Júlio César, né? Aquele Júlio César, para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2012,
contra o Emelec no Equador, se transformou um dos maiores nomes da história do Corinthians, né? Então foram 712 jogos, número que eu coloco então como o segundo com mais partidas alvinegra, atrás apenas do lateral esquerdo, né, Vladimir, né, como diria o Neto, né, puxando o R, 806 jogos não é para qualquer um. Então nesse período o goleiro então fez parte das vitórias, né, ambos 2012, né, Mundial, Libertadores, Campeonato Paulista 2013, 17, 18, né, 19, né, e aí teve os brasileiros 2015, 2017, Copa Sul-Americana 2013 e chegou como terceiro goleiro da Copa do Mundo de 2018, que deveria sim ser o titular, né? Então se ele deveria ser o titular, não foi o titular, por quê? Porque era um jogador do Brasil, né? Então, jogador do Brasil hoje é difícil ser titular na seleção brasileira, né? Só se ou seja, a CBF, né, permitir que ex-jogadores do Brasil sejam titulares, né? Isso foi o que nas outras gestões anteriores. E vamos verificar se algum jogador do Brasil que joga no Brasil, né, vai começar saindo como titular, né, na Copa do Mundo. Isso deve se levar em conta porque ou seja, tem time europeu que é europeu, mas não quer dizer nada. São jogadores lá em formação que tem times aqui no Brasil que jogam muito mais que times europeus. E vamos falar sobre um pouco mais, né, da questão mesmo dos bastidores, das entrevistas, na questão mesmo de relação, né, do Corinthians para o futuro. Né, já deixa seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Eu sou o Gerson Santos e vamos falar então de Dorival Júnior, comemorando então a vaga na final, né, da Copa do Brasil, que foi o que? Um segundo tempo quase impecável, né? Ou seja, o Dorival, né, ele quase complicou. Eu acredito que nessa partida, né, contra a segunda partida contra o Cruzeiro, ele só não esperava quem? Andileri tomou o cartão amarelo no banco, né, comprometendo praticamente todo o jogo do Corinthians, que poderia ter colocado lá um terceiro zagueiro, e ele colocou quem no segundo tempo? Ranieri para fazer o terceiro zagueiro e liberar quem? Os laterais, né? Com isso o Corinthians liberando os laterais, ele ganhou então o meio campo do Corinthians, forçando, né, então a parte do Cruzeiro de não atacar muito com seus pontas, né, que atacava muito. Com isso eles fizeram então uma barreira no meio de campo e o Corinthians então, né, fez o seu golzinho. Isso fez com que o Corinthians travasse o jogo, né? Então ele travou o jogo mesmo perdendo lá de 2-1, né, na partida normal, mas no agregado ficou 2-2 e indo para os pênaltis, né? Então basicamente os cruzeirenses relaxaram, né, numa parte que já estava classificado a Libertadores, mas não tiveram brilho nos olhos e aquele futebol, né, ele só premia, né, apenas quem? O campeão, né? O campeão é reconhecido, lembrado, né? Quem é perdido no meio do caminho ninguém lembra mais, né? Apenas somente, né, em fatos registrados, né, pela mídia esportiva, né? Então com isso o Corinthians teve dificuldade nos 50 primeiros minutos, né, da partida. As duas equipes saíram atrás, foi no gol, 2-1. O Bidu fez aquele golzinho, quase fez o segundo lá de puxeta, né? O Cássio foi lá e defendeu. E ele falou o seguinte, o Dorival, né? Estamos tentando uma correção para buscar uma compactação maior e não estava acontecendo. Mudamos a postura, mudamos o entendimento, os jogadores acreditaram, tomamos o gol no início, foi um pecado, depois fizemos um segundo tempo quase impecável, merecemos uma sorte um pouco melhor em relação ao volume e oportunidades que criamos, né? Então festivou o Dorival, né? Ele nessa partida ele teve sorte, porque as mudanças acreditavam que ele iria tirar, né, o Bidon, ia colocar o Vitinho, né? Você tiraria a Martinez e colocaria no Ranieri, né? Aí você tiraria quem? Você tiraria o Carrillo, né? Aí você poderia colocar o Charles, né, como um falso, né, um famoso falso lateral, e aí colocava o Mateuzinho lá como ponto para jogar a bola na área, né? E aí não tinha espaço para o Guinegão, não tinha espaço para Dieguinho, poderia ter colocado o Dieguinho ali na ponta direita para vir por dentro, mas era um jogo que não tinha erro, né? Então na verdade o Dorival ele tentou com as peças dele, né? E o grande diferencial do jogo foi esse amarelo Bodilério, né, no segundo no jogo, né? Não sabe se foi o segundo tempo ou o primeiro tempo. E aí comprometeu totalmente a partida, né? Você coloca um jogador que tomou um cartão amarelo no banco
Aí ele entra no jogo, faz uma falta, um amarelo, é expulso e aí arrebenta com todo o time. E ele falou o seguinte também, que os resultados não foram os que gostaríamos no começo, ele reconheceu os 2 jogos finais, minha 5ª decisão na carreira, graças a Deus, a minha 6ª semifinal, né? Vamos fazer tudo o que aconteça por merecimento, todos acreditaram no trabalho, né, que toda a equipe está, só tem que agradecer, naturalmente, que de gostar alguns apenas por um minuto, né, nem sempre acontecem resultados no momento que queremos, mas sim cumprimento aqueles objetivos que não queimem etapas, como todos desejam, né, o futebol é assim, né, então falou a questão mesmo de Dorival. Uma das partidas mais emblemáticas do Corinthians, né, um time que vem desacreditado, né, por um único fator, que a política é podre no Corinthians. A política é podre porque ele é dono, é um clube que é dono de, na verdade, refém, né, refém dos conselheiros, refém dos associados, dos sócios, que manda e desmanda ninguém. Do presidente, e aí tem a porcaria do Core, né, que dá conselhos para o presidente acabar com basquete masculino, feminino, categoria de base, e ainda sugeriu para acabar com o futsal, né, do Corinthians em 2026, né, praticamente para eles, na mentalidade dos cartolas, deixar o futebol masculino e olhe lá, né, para não fechar totalmente o Parque São Jorge e achar que algum shake maluco das ideias vai depositar um dinheiro, né, por engano na conta do Corinthians, e o Corinthians vai sair da dívida, né? Tem que ser burro para acreditar nisso. E aí o campeão da Copa do Brasil vai receber aproximadamente 77 milhões, enquanto o vice ele embolsa 33 milhões pagos para a CBF, né? Ou seja, obviamente, quando você joga na várzea, você fala assim, ó, a medalha, a gente foi para a final do campeonato, o que está garantido é a medalha de prata. A medalha de prata está garantido, né? Então, para o Corinthians, está garantido 33 milhões pago para a CBF. O que vai diferenciar o sim ou não é ele ser campeão e ganhar, então, quase 77 milhões de reais, né? Então, obviamente que ele vai ter que buscar esses 77, mais a vaga para Libertadores, que vai entrar mais caixa. E com isso os 33 já está garantido, ele, então o financeiro já pode projetar aí. Então é um acordo aí com Laguna Santos, do Santos Laguna, né? E pagar o transferban, né? E a parte mais importante da entrevista, né, que o Dorival ele falou sobre a importância, né, do executivo Fabinho Soldado, que deu moral, né, para o técnico, né? Então, obviamente, por isso que o Fabinho ainda tá no time, né? Ou seja, não produz, mas ele tenta dar a contribuição dele, né, de uma forma totalmente indireta, né? Parte motivacional de um profissional que não tá no futebol, né? Assim, é ativo, mas ele tá ativo na parte dos bastidores, né? Tenta melhorar na parte psicológica, né? Então, obviamente, ele faz um trabalho que é apenas exemplar, né? Então, se você faz um trabalho exemplar, né, você pode contratar um coach, né, o famoso mentoria, né, para poder contratar um profissional mais barato que faz o mesmo trabalho, né? Então, com isso na parte ativa de vender jogador, aí tá deixando a de desejar, né? Porque, obviamente, o presidente não tem e às vezes não tem no Corinthians, né? Porque um dia tem um presidente e no outro dia ele tá ré da polícia, né? Ele tá ré lá da justiça, e aí se muda, né? E vem outro estatuto, né? Então tá toda hora mudando no Corinthians, né? Então aí o Fábio Soldado, obviamente, ele tenta dar sua contribuição de uma forma mais psicológica. Por parte do Hugo Souza, né? Ele tenta fazer sua contribuição, fazendo seu trabalho, assim que ele faz, né? Esquecer a questão de política, a questão de bastidores, e ele tá mesmo, né? Precisa mesmo aproveitar esse momento bom para poder dar, sim, um pouco mais moral, um pouco mais, né, de felicidade, quando eles precisam, cada vez mais, para poder desempenhar seu papel, né, de goleiro do Corinthians e para a seleção brasileira, né, seja como segundo goleiro ou seja como terceiro, e quando chamar para ser o titular num jogo importante, né, tá pronto para poder desempenhar o bom papel dele. E aí vem a matéria, né, que é a questão mesmo de Hugo Souza já renderam 36 milhões a mais que o Corinthians pagou na sua compra, né? Então foi um jogador que alto se pagou, custo-benefício importantíssimo, né? O scout do Corinthians, né? Que era a parte de assim, a tecnologia, você vai lá e busca o jogador, potencial de crescimento, né?
não foi o Fábio Soldado que ligou lá no clube dele que estava lá, não foi ele que viajou para a Europa, lá em Portugal, no time que ele estava lá, né, tentando não acabar com a carreira. E aí, obviamente, né, foi sugerido ao Fabinho, só o Fabinho consultou os valores, foi viável, contratou bom e barato, alto se pagou, né? Então com isso nós tivemos então um relatório, né, na questão quanto que o Corinthians pagou para o Hugo Souza, né, que apenas, né, 800 mil dólares, por volta então de 5 milhões para comprar o Hugo Souza. Então esse é o Corinthians que tem um goleiro bom, né, que faz um futebol de milhões, né, que isso precisa, se o Hugo Souza falar, bater o pé, que eu quero ficar no Corinthians, o Corinthians precisa fazer uma renovação de contrato, né, com o Hugo Souza, para poder valorizar ele, que precisa, né, então é um goleiro que ganha pouco no Corinthians, né, e dizendo assim. Aí tivemos então os valores da classificação do Corinthians, quando ele venceu então o Red Bull Bragantino, ele teve então o Corinthians, né, a valorização da classificação, do Grêmio também de 4,51 milhões, aí ganhou do Cruzeiro mais ou menos 33, e o total arrecadado, né, com o Corinthians das classificações da Copa do Brasil, 41,38 milhões de reais, né? Então é um goleiro que custou 5 e você ganhou 41 milhões, né? Então obviamente que o Corinthians precisa para ontem falar, meu amigo, vem aqui renovar nosso contrato, eu te dou um aumento, se você for sair, vai sair valorizado, né? E se você for colocar o Hugo Souza do lado, né, do Héctor Hernandes, né, cada um vale, na cabeça do Fabinho Soldado, 100 milhões de euros de multa e de verba rescisória para o mercado exterior, né? Então um jogador que não joga nada, que não tá jogando, e a multa dele é 100 milhões de euros para o mercado externo, e o Hugo Souza, que dá todo esse retorno e vale a mesma quantia, 100 milhões de euros. Então o Fabinho Soldado precisa renovar esse contrato para esse menino para ontem, né? E aí o Corinthians negocia patrocínio master exclusivo para o futebol feminino, que não ficou de fora, né? Já deixe seu like, curta, compartilhe com os amigos que estão no canal. Então aqui é o Jefferson Santos. Então vamos falar sobre o futebol feminino, né, que aqui no canal eu trago, né? Muitos canais não trazem, só falo de futebol masculino, não falo de futsal, né? Só falo do futebol masculino, e aí o feminino precisa ser valorizado também. E aí o Corinthians está em busca, né, de um patrocinador master para o feminino, que no feminino ele não teve um bom resultado, né, com o time lá da Barra Funda, mas demonstrou sua força, ganhou o jogo pelo menos de lá de 1-0, né, com a uniforme das Brabas. Nós temos então um potencial para o futebol feminino ser uma grande potência, né, de venda de jogadores para o mercado externo. Nós temos uma potência para ter jogadores sempre na seleção brasileira. Assim como nós tivemos, né, um treinador que era do Corinthians, né, o Arthur, era do Corinthians, é da seleção brasileira hoje, né? Então hoje no modelo do Corinthians repassa a Brabas menos de 2% do valor anual de contrato com a empresa por temporada, né? Então isso é uma mixaria, né? Ou seja, o valor que o Memphis Depay ganha por contrato, 250 mil por mês de auxílio aluguel, né? Quem não gostaria de um auxílio aluguel de 250 mil reais pago pelos outros, porque o Corinthians ofereceu isso para ele, né? Então cabe quem foi o responsável que ofereceu, né, essa bagatela para ele, né? Ofereceu para ele o salário, né, que não é barato, ainda deve 23 milhões de reais, né? E alguém, ou não sei quem foi o irresponsável, que renegociou com eles 23 milhões desta forma: dezembro paga 1 milhão, janeiro paga 1 milhão, fevereiro paga 1 milhão, e aí se paga o resto total em março. Será que o Corinthians vai ter esse dinheiro em março? O resto? E se não pagar, o que será que vai acontecer com o jogador? Vai embora de graça? Transfer ban? Né? Então, geralmente quem faz essas negociações são os irresponsáveis, né, que oferecem, coloca assim em contrato, o jogador não tem culpa, né? Eu vou fazer o contrato e pronto, né? E o presidente Osmar Stable, ele confirmou que mantém negociações em andamento com o Esporte da Sorte para a desvinculação da marca não somente do futebol feminino, mas também de outras modalidades do clube. Segundo o mandatário, a definição sobre o tema deverá então ocorrer, né? Então, nessa semana agora, para poder então o Corinthians buscar um patrocínio melhor, né? Um patrocínio que venha um pouco mais forte, né? Para poder então, ele falou, segundo ele, formalizando um master
para ele liberar não só do feminino, mas do futsal, do basquete, né? O basquete já não vai ter mais, futsal, né? Não sabe se vai ter ou não no ano que vem. Ele falou que fala do vôlei também, né? O Corinthians pode fechar o vôlei, não é certeza. É porque o vôlei hoje não tem despesa, o maior despesa é na verdade o futsal e basquete, né? E o feminino é uma obrigação da gente tocar. Eu falo que o feminino é uma obrigação de tocar, futsal e basquete para ele não existe, né? Um presidente que nunca jogou futebol na vida, nunca foi nada do Corinthians, chegou por sorte, né? Nem imaginava que ia ser presidente um dia. E ele falou que está conversando com alguns, que já tem passado mais alguma proposta, está no aguardo. E em 2025 o time feminino contou então com 6 patrocinadores estampados seu uniforme, incluindo então casa de apostas. Hoje estão Gatorade, Vizela, Banco BMG, Exi Seguros, Tecnogera, embora os valores contratados não tenham sido divulgados oficialmente pelo clube. Então o Corinthians fechou recentemente uma parceria com o Moan, né, fornecer água de coco, atleta de futebol feminino, categoria de base, tanto quanto masculina, né, diretoria de futebol feminino, e mantém então outras parcerias semelhantes, né, como a Dobro, fornecedora de suplementação esportiva, que repassa então cerca de 120 mil anuais, né, em produtos em troca de exposição da marca ao clube e atletas, né, ou seja, ele fornece material, não paga nada se o Corinthians, e o Corinthians estampa a marca. É uma parceria saudável, obviamente, né? Mas se você oferecer esse dinheiro, se o parceiro, né, como diria o Ivan Moré, né, o parceiro forte, aí o parceiro chegasse com esse dinheiro, você acha que iria dar o mesmo valor, né, para poder sobrar no cofre, né? Então é esse que o financeiro precisa, né, calcular e ver o que é melhor. Ou você recebe o produto, ou você pega o dinheiro para sobrar dinheiro para investir em outra coisa, para reinvestir. Não, então precisa colocar isso na balança, né? Entre um fornecedor ou um patrocinador. São duas coisas diferentes. Aí o orçamento financeiro apresentado em 2026, apresentado no Parque São Jorge, então é arrecadar então 255 milhões em patrocínios, o que aumenta 47% em relação ao previsto então de 2025, né? Então, o 2026 elevaram o valor lá em cima, mas esses 255 milhões, eu acho que já é viajar na maionese, né? Com o futebol feminino, que isso poderá então ser diluído em anos, né? Não é o valor, vou receber esse ano o valor total, né? Então não é bem assim, né? Então a gente precisa colocar na balança o que é melhor para ele, ou é produção ou é orçamento bem gasto. E vamos falar sobre o futsal do Corinthians, né? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Então vamos falar sobre o futsal, né? Que o futsal hoje, 2025, quase acabou, né? Para 2026 também, né? O Core fica sempre dando conselhos dos piores, né? Ao presidente do Corinthians, e o fantoche, né? Praticamente o tio Paulo, né? O famoso tio Paulo que tá lá e assina qualquer coisa, e aí acontece isso, né? Então o Corinthians, mesmo ele sendo superado pelo Jaraguá, lutou todo minuto, eu assisti o jogo, praticamente ele teve renovações de contratos, né? Que, por exemplo, o goleiro João Vitor, Coge, o ala Igor, Befort e Vandinho, então sofreu uma lesão durante a decisão, e o clube então manteve negociações avançadas, né? Permanência do fixo, Caio Barros, né? Ele precisa ter uma reformulação de elenco, um pouco mais de reforço. Eu vi que na partida precisava de um fixo um pouco mais encorpado, né? Então nós vi na partida que o Corinthians, né, precisa, né, de um pivô, né, o famoso pivô um pouco mais encorpado. Eu vi que o Corinthians, na verdade, ele tinha momentos que ele jogava com 3 alas, né, rodando a quadra, que precisa rodar, e o fixo ele não chegava como, né, o famoso jogador surpresa, né, chutando de longa distância. Apesar que o futebol profissional é diferente do amador, né? Que o amador você chuta de qualquer canto, o goleiro não está preparado, faz o gol, toma o frango. E no profissional, o jogador de linha, ele faz o bloqueio, né? Então o goleiro não faz tanta defesa assim, quanto na questão mesmo do amador. O amador, né? Todo mundo abre, não quer sair, não quer ficar na frente da bola, tomar bolada.
e aí o Corinthians ele precisa, né, de um pivô que faça, né, essa parede, que eu vi que faltou um pouco mais ali de carência, né? Então, enquanto o time lá do Jaraguá, ele jogava na formação 2-2, aí às vezes ele fazia uma formação um pouco mais defensiva, né? Com um bloqueio de 3 e um na frente, né? E no segundo tempo ele precisava, né, mesmo ali perdendo a partida, ele precisava jogar com o goleiro linha, que goleiro linha contra o Jaraguá, né, ele ficar um pouco mais receoso, né, um pouco mais para trás, mas precisa um pouco mais, investir um pouco mais de um pivô para que possa então fazer essa parede de rodagem, de rolar a bola para trás, e o fixo, né, que é o jogador surpresa, vir batendo na bola e é gol, né, assim que manda, né, o básico, né, do futsal. E aí depois nós tivemos então o encaminhamento de alguns jogadores, né, o encerramento da carreira, né, de Davis, consagrado no Corinthians, né, então 2026, até um prezado momento, né, do dia 15/12, o futsal ainda está mantido, né, pode ser que esse departamento maluco do CORE, né, dê conselhos piores ao presidente e acaba, né, de uma vez por todas com o futsal e a alegria, né, do torcedor corintiano. E aí com isso o Davis, né, encerrou a carreira, se aposentou, né, na questão mesmo da reportagem do artilheiro André Sub-20, que deve reforçar o Magnus, enquanto o jovem Ian atuará no futsal espanhol a partir de 2026, e o pivô Israel, por sua vez, não renovou o contrato e é mais uma baixa confirmada, né, como já tinha falado anteriormente, precisa mais de um pivô, que é importante dizer isso. E aí outra saída importante é do Ala Luizinho, que é um destaque da temporada, se transferirá para o Joinville. Ele chegou a despertar interesse do clube no exterior, mas optou por permanecer ao futsal brasileiro. Um caso tratado especial, fixo, Marlon, né, contratado em setembro, jogou muito, né, o jogador então destacou na reta final de 2025, recebeu uma proposta considerável e irrecusável para os padrões do futsal nacional, né, vinha de um clube na Malásia. Mesmo diante de dificuldades financeiras, o Corinthians ainda estuda alternativas para viabilizar a permanência do atleta, né? Então, segundo a apuração, uma decisão deverá ser tomada então, no final da temporada, mas a tendência é que ele deixe então o Parque São Jorge, né? Ou seja, jogar na Malásia por dinheiro, né? Mas jogar pelo Corinthians pelo amor, né? Então, às vezes o jogador, né, não ganha tanto quanto um jogador de campo, mas aí precisa colocar isso tudo na balança. Como já tinha falado anteriormente, né, o CORE, né, que só dá conselhos dos piores aos péssimos, né, do presidente do Corinthians, né, deu conselhos malucos, né, no dia 29 de outubro. O presidente Osmar Stabile, encerramento da equipe principal de futsal como parte de política de corte de gastos, né, projetando para 2026. Você acaba com o esporte, você não resolve as dívidas do Corinthians que precisa, achando que o futsal é o vilão da história, achando que o basquete é o vilão da história, né? Então gerou incerteza para os atletas. Dias depois, conforme a apuração, né, o clube Parque São Jorge recuou da decisão e manteve então um projeto ativo, né, ativo entre aspas. Pode ser que esses malucos, né, volte à tona e deixe os piores aos péssimos conselhos, né? Então a diretoria projeta uma redução significativa dos custos no próximo ano. Então um orçamento de 26 milhões para 2025 de 26 para 17, uma redução de aproximadamente 35%, deverá então resultar no encerramento das equipes masculinas, feminina, de basquete profissional e categoria de base também, que é importante destacar. Em 2026 deve disputar a Supercopa Gramado, a Liga Nacional de Futsal, o Campeonato Paulista, e o clube ainda deve voltar a disputar a Taça São Paulo e Libertadores da modalidade, né, que candidatou para sediar a competição no próximo ano. E falando de dinheiro, o Corinthians paga parte da premiação atrasada a jogadores e funcionários, né? Então hoje, do dia 15/12 de 2025, pagou então as pendências abertas desde agosto, ainda há algumas pendências mais ou menos. Depois disso, a diretoria acertou os últimos pagamentos, parte das premiações estavam atrasadas, jogadores e funcionários, né, relativo à classificação das oitavas de final, e Copa do Brasil, que estava em aberto desde agosto, quando o Corinthians então eliminou o Palmeiras, né? Então, obviamente, né, é muita coisa louca, né? É um bônus da classificação da Copa do Brasil,
aberta em agosto, né? Então o Corinthians hoje ele não vive um bom momento na questão mesmo de dinheiro, né? E depois disso, né, nós temos então, né, essa notícia que faz com que esses profissionais venham trabalhar mais, né, de produzir um pouco mais. E aí o que o Corinthians hoje já tem no bolso, né? 33 milhões, mesmo com o vice-campeão. 33 milhões, ele já pode, né, contar com esse dinheiro. E o que ele pode alcançar um pouco mais, né? Duas coisas, é o que? Os 77 milhões de campeão e a vaga da Libertadores, fora a exposição, né, do campeonato da competição internacional, né, que você vai jogar em outros países diferentes. Então o Corinthians vai enfrentar o Vasco, né, na quarta-feira agora às 21h30. E acontece nesse domingo então a segunda partida no Maracanã. Então tem esse primeiro jogo agora, vai ter que jogar muito mais. E no próximo jogo você pode jogar com o resultado embaixo do braço, entre aspas, né, com qual jogador que ele for escalar. Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Então até o próximo, vai Corinthians!